E se a sua casa durasse só 7 horas? 7 horas cravadas. Nem mais, nem menos. Em Tóquio, milhares de jovens vivem exatamente assim. Pagam de 3.000 a 5.000 ienes por noite para dormir em cápsulas minúsculas ou cubículos de cybercafés. Sem contrato, sem endereço e, ironicamente, sem sono de verdade. E o mais louco? Oficialmente, o Japão diz que quase não tem sem-teto. Pois é, só esqueceram de contar os que dormem dentro de caixas, né? Mas calma, isso é só o começo. Fica comigo que agora você vai ver como uma das cidades mais rica, limpa e organizada do mundo virou o lugar onde ninguém tem onde cair morto nem para dormir. Hoje você vai ver o Japão que os animes não mostram. O Japão onde o futuro é bonito e a vida real cabe numa caixa. A cidade que esconde vidas. De dia, Tóquio parece uma pintura. Luzes de neon, metrôs no horário, ninguém atravessa fora da faixa, ninguém fala alto. É o paraíso da eficiência, ou pelo menos parece. Mas quando a noite chega, essa mesma cidade muda de rosto. As vitrines continuam brilhando, os outdoors piscando, mas repara bem. Lá no canto do café, tem um garoto cochilando com a cabeça encostada no teclado. Ali, uma menina com mochila e escova de dente na bolsa, tentando parecer cliente. Esses são os Toyoko Kids, os filhos invisíveis da cidade perfeita. Eles vagam por Kabukicho, o bairro que nunca dorme, mas não porque estão curtindo, e sim porque não têm onde dormir. É uma geração inteira tentando sobreviver entre os becos iluminados. De dia, trabalham em lojas de conveniência, restaurantes, call centers. De noite, alugam o próprio descanso por hora. E o mais bizarro, isso não é um fenômeno novo, é um sistema que a própria cidade aprendeu a tolerar. Enquanto a gente acha que o Japão é o país dos robôs e da tecnologia, eles estão criando um exército de jovens descartáveis que vivem como atualização de software, funcionam de noite, recarregam de manhã e somem no ar. O Japão chama isso de juventude perdida, mas olhando de fora, parece mais uma juventude ignorada. E o contraste é quase poético. Tóquio tem uma das rendas per capita mais altas do mundo, mas também uma das maiores taxas de jovens vivendo sem endereço fixo. Eles dormem em cápsulas de 2 metros por 1 e acordam cercados por arranha-céus que valem milhões. É como viver dentro de um videogame em que você nunca passa de fase. Todo dia começa do zero. E o botão de salvar progresso, esse o Japão não instalou. A matemática cruel do aluguel. Sabe aquele papo de que no Japão todo mundo vive bem? Pois é, depende muito de quanto você ganha e de quantos metros quadrados cabem na sua conta bancária. Um apartamento simples de um cômodo só, o famoso 1R, custa em média de 70 a 80 mil ienes por mês. Convertendo, dá uns $500. Agora faz as contas. O salário mínimo em Tóquio é de 1.113 ienes por hora. Ou seja, se o cara trabalhar 8 horas por dia, 22 dias por mês, ele vai ganhar uns 195 mil ienes. Depois que ele paga aluguel, sobram uns trocados para, quê? Comer macarrão instantâneo e carregar o celular? E claro, não é só o valor do aluguel. Tem depósito, taxa de agência, fiador e uma burocracia que parece saída de um pesadelo do Kafka. Você precisa provar que tem um endereço para conseguir um endereço. É quase um enigma existencial com carimbo. E é aí que entra o plano B. Os hotéis cápsula e os cafés de mangá, uma espécie de Airbnb para quem só precisa de ar-condicionado e um lugar para fechar os olhos. Parece prático, né? Mas o detalhe cruel é que no fim do mês, esses lugares saem mais caros que um aluguel fixo. Só que sem contrato, sem fiador e sem vergonha de ser invisível. É o famoso ciclo da pobreza em versão japonesa. Você trabalha o dia inteiro para pagar o sono de amanhã. É tipo o loop infinito da vida moderna. Ganha, paga, acorda, repete. E o pior é que, para muita gente, isso virou normal. O Japão aprendeu a transformar sobrevivência em rotina. As pessoas não vivem, elas se mantêm funcionando. Tipo um celular que nunca carrega 100%, mas também nunca desliga. Mas calma, piora, porque o problema não é só dinheiro.
É o jeito como a cidade trata quem não tem endereço fixo. A casa de 7 horas. Imagina chamar um lugar de casa, onde você nem pode esticar as pernas. Bem-vindo à versão japonesa do lar, Doce Lar, uma cápsula de 2 metros por 1, onde cabe você, um travesseiro e a sua dignidade, espremida no canto. O check-in começa às 10 da noite. E às 7 da manhã, pontualmente, o alarme toca, as luzes acendem, e o funcionário te expulsa como se fosse o último sobrevivente de um reality show de insônia. Aqui não tem 5 minutinhos a mais, nem café da manhã, nem vou trabalhar de casa hoje. O máximo que você pode fazer é trabalhar para pagar o próximo cochilo. Esses lugares são pensados para sobrevivência rápida. Você entra, paga, dorme se conseguir e sai sem deixar rastros, sem contrato, sem fiador, sem conversa. Afinal, quanto menos a cidade souber de você, melhor para ela. Nos cafés de mangá é ainda mais curioso. Eles oferecem cubículos com computador, cadeira reclinável e cortina, como se o Japão tivesse inventado o trabalho remoto da miséria. Você vê gente dormindo com o fone de ouvido pendurado, outros usando a luz do monitor como abajur. E o barulho constante das teclas vira a trilha sonora oficial da insônia coletiva. Tudo cronometrado. 7 horas de estadia. 7 horas para lembrar que o Japão pode fabricar robôs, mas ainda não inventou descanso para quem está cansado de verdade. E sabe o que é mais louco? A maioria dessas pessoas trabalha. Não são mendigos nem desocupados. São jovens que mantêm a cidade funcionando, mas dormem como se fossem peças descartáveis de um sistema que não para. É o tipo de ironia que só o Japão consegue entregar. Um país onde até o sono virou produto premium. Mas calma, tem gente que ainda deu sorte. Conseguiu escapar das cápsulas para morar em microapartamentos. Ou seja, saiu da gaveta para viver dentro de uma caixa de sapato com Wi-Fi. Os microapartamentos. Sabe quando o aluguel está tão caro que você começa a pensar em morar dentro do guarda-roupa? Pois é, no Japão, isso virou negócio. Eles chamam de microapartamentos. Mas na prática, são caixas de sapato com Wi-Fi. A propaganda diz Compact Studio, Smart Home, Minimalismo Urbano. Mas o nome certo seria gaveta com descarga. Esses cubículos têm, em média, 9 a 12 metros quadrados. Para você ter uma noção, isso é menor que uma vaga de garagem no Brasil. E ainda assim custam entre 80 e 100 mil ienes por mês, coisa de 550 a 700 dólares. Ou seja, você paga caro para viver num lugar onde, se espirrar, derruba a cozinha. E o mais curioso é que vendem isso como estilo de vida. Viva com eficiência no centro da cidade, dizem eles. Eficiência? Cara, é tão eficiente que você frita o ovo, toma banho, dá uma cagada e escova os dentes sem sair do mesmo lugar. Tem empresa especializada nisso, tipo a Spiritus, que criou os famosos Kukri. O nome parece bonitinho, mas a real é que Kukri devia significar abriga um ser humano por pouco tempo antes que ele surte. E o marketing é genial. Eles mostram um jovem sorridente, sentado no chão, tomando café com a perna encostada na geladeira. A legenda? Liberdade urbana. Liberdade onde, meu amigo? Você mal consegue abrir os 2 braços ao mesmo tempo. Segundo dados da Japan Property Central, nos anos 80 a média de moradia em Tóquio era de 65 metros quadrados. Hoje está em torno de 40 metros. Ou seja, o Japão não só envelheceu, ele encolheu junto com os apartamentos. E o mais irônico, esses microapartamentos ainda são considerados um luxo. Sim, luxo! Porque para quem não consegue pagar um deles, sobra dormir em cápsula ou cybercafé. É o último degrau antes de perder o endereço. É tipo a ilusão do "tô bem, ainda tenho meu canto". Só que o canto é literalmente um canto. Tóquio continua linda, organizada e futurista, mas por dentro é um país que aprendeu a vender aperto com design e solidão com estética. O Japão do futuro virou o Japão comprimido. Bonito por fora, sufocante por dentro. Os Invisíveis de Kabukicho? Agora vem a parte mais bizarra de tudo isso.
O governo japonês garante que quase não existem sem-teto no país. Menos de 4.000, segundo eles. Bonito, né? Parece até propaganda de campanha. Acabamos com a pobreza. Só esqueceram de contar os que dormem em cápsulas, cybercafés e hotéis de 7 horas. Ou seja, a maioria. É o truque perfeito para limpar a consciência coletiva. Não é que as pessoas tenham onde morar, é que o sistema decidiu não olhar para elas. Se o sujeito está dormindo dentro de uma caixa e pagando por isso, pronto, problema resolvido. Pobreza? Nunca nem vi. E para garantir que a cidade continue com aquele brilho de vitrine futurista, as autoridades foram além. Fecharam praças à noite, cercaram parques e até colocaram barras nos bancos para ninguém se deitar. É tipo dizer, pode ser pobre, mas seja discreto. Mas o verdadeiro palco dessa hipocrisia é Kabukicho, o bairro que nunca dorme e onde Tóquio esconde o que não combina com o cartão postal. É ali que vivem os Toyoko Kids, adolescentes e jovens sem lar, vagando pelas ruas iluminadas como personagens deletados do sistema. E o que o governo faz? Manda a polícia. Toda semana, eles realizam operações de recolhimento. Sim, recolhimento, como se fossem objetos fora do lugar. Mais de 100 agentes vasculham os becos, abordando meninos e meninas que não têm para onde ir. Oficialmente, é para proteger. Na prática, é para limpar o cenário. Enquanto isso, lá no alto, o Godzilla Building brilha imponente, como um lembrete visual do que o Japão se tornou. Um espetáculo de luzes encobrindo um país inteiro que não sabe o que fazer com a própria escuridão. Esses jovens não desaparecem, eles são apagados com método. Sem endereço, sem direito, sem rosto, e quando a cidade acorda, eles já sumiram como se nunca tivessem existido. Tóquio continua perfeita, organizada, segura, limpa, mas essa limpeza tem custo. Um custo que se mede em silêncio, em olhares baixos e em cápsulas que se tornam caixões de dignidade. O Japão não resolveu o problema da miséria. Ele só aprendeu a organizar o caos com eficiência. Transformou o sofrimento em paisagem. E o invisível em rotina. Hey, faz um favor! Compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo otaku que tem um gosto duvidoso por mulher com voz de criança. Vai que ele descobre que o Japão dos sonhos dele dorme em cápsula e vive de miojo. Histórias reais. No meio de tantos números frios, tem gente de verdade. Rostos, vozes, vidas inteiras cabendo dentro de uma mochila. A primeira é dela. 20 e poucos anos trabalha em um combine, aquelas lojinhas 24 horas que nunca dormem, igual a ela. Sai do turno carregando uma sacola plástica com o que restou da vida, uma troca de roupa, escova de dente e um celular quase sem bateria. Não tem guarda-roupa porque não tem quarto. O guarda-roupa é a mochila. Dorme onde der, uma noite numa cápsula, outra num cubículo de cybercafé, 7 horas aqui, 7 horas ali, tudo cronometrado, como se até o descanso tivesse ponto eletrônico. Trabalha em tempo integral, mas nunca sobra nada, porque para alugar um apartamento em Tóquio, você precisa pagar depósito, taxa e fiador, ou seja, precisa provar que já tem dinheiro antes mesmo de morar. E ela vive presa nesse looping, trabalha para pagar o sono, dorme para conseguir trabalhar. É o capitalismo com manual de instrução em japonês. A segunda história é dele. Um adolescente que brigou em casa e fugiu. Hoje vive em Kabukicho, o bairro das luzes, dos letreiros e dos becos, que fedem a energia noturna e solidão. Ganha a vida distribuindo panfletos promocionais nas esquinas. Cada noite uns 3.000 ienes. E gasta os mesmos 3.000 ienes para dormir num mangá café. Trabalha hoje para comprar o direito de dormir amanhã. É o tipo de lógica que só o Japão conseguiria deixar impecável, um sistema tão eficiente que até a miséria fecha no azul. Essas histórias foram registradas pelas lentes do fotógrafo Yusuke Nagata. Ele passou anos documentando os chamados Toyoko Kids, essa geração que vive na borda entre o neon e o esquecimento. Nas fotos, a cidade brilha, mas os olhos estão apagados. Mochilas pesadas, corpos dobrados, sonhos amassados no canto.
A juventude japonesa virou uma subcultura de resistência silenciosa, gente que vive, mas quase não existe. Revistas independentes, como a Yokogawa Magazine, tentam dar voz a eles. Mas num país obcecado pela aparência, ser invisível é mais seguro do que ser notado. E o mais doido? Eles não pedem ajuda, pedem para ninguém ver, porque no Japão, mostrar fragilidade ainda é pior do que passar fome. Essas histórias não estão em filmes nem em documentários da Netflix. Elas acontecem agora, debaixo das luzes de Tóquio, enquanto o resto do mundo aplaude a eficiência do país que aprendeu a esconder o sofrimento dentro de caixas. E o custo disso não é só no bolso. É no corpo, no sono e na alma. Fadiga, ansiedade e vergonha. O corpo cansa, mas o que realmente quebra é a mente. A maioria desses jovens vive num estado de alerta constante. Dormem mal, acordam sendo expulsos dos cafés às 7 da manhã, carregam tudo o que têm nas costas e recomeçam o dia do zero. É um ciclo que não dá trégua, trabalha para dormir, dorme para trabalhar, e quando o descanso é temporário, o cansaço vira permanente. O Japão é conhecido por sua disciplina, mas também tem uma das maiores taxas de exaustão mental e física do planeta. De acordo com o Ministério da Saúde japonês, quase 60% dos trabalhadores relatam sintomas de fadiga crônica e mais de 10 mil casos por ano são oficialmente classificados como karoshi, morte por excesso de trabalho. Mas a maioria nem entra na estatística porque o novo colapso não mata de vez, ele vai apagando aos poucos. A pressão para manter a aparência perfeita é tão grande que muitos preferem sofrer sozinhos a pedir ajuda. A vergonha é uma instituição. Mostrar fraqueza é mais doloroso do que sentir dor. Por isso, milhares de jovens evitam procurar ONGs e abrigos, não por orgulho, mas por medo do julgamento. Mesmo quando procuram ajuda, os recursos são limitados. Organizações como a Tenohase, a Big Isso Japan e a Sanyukai oferecem refeições, cuidados médicos e abrigo temporário, mas o número de voluntários é pequeno e a demanda é enorme. A maioria acaba voltando para as ruas ou para as cápsulas antes mesmo de recuperar o fôlego. E é aí que vem o golpe mais cruel de todos. Quando o mundo te mede por um endereço, viver 7 horas por vez te rebaixa a ninguém. Essas pessoas não desapareceram. Elas só ficaram invisíveis o bastante para não atrapalhar o funcionamento da cidade. Mas a pergunta que fica é, como um país tão rico, tão organizado, chegou a esse ponto? Como essa crise nasceu bem no coração da economia mais eficiente do mundo? A raiz do problema habitacional? Sabe o que tem de mais contraditório no Japão? Não é a falta de casa, é o preço para ter uma. Tóquio é uma das cidades mais caras do planeta. O preço médio de um apartamento subiu quase 40% nos últimos 10 anos, segundo a Reuters. E o mais absurdo é que até os chamados imóveis estigmatizados, aqueles onde alguém morreu, começaram a ser disputados. Sim, a crise chegou num ponto em que o japonês aceita morar com fantasma, desde que caiba no orçamento. Enquanto isso, os grandes grupos imobiliários seguem construindo projetos de luxo que parecem naves espaciais. Tóquio está se redesenhando para a elite global, com torres de vidro, hotéis 5 estrelas e condomínios inteligentes, onde o único detalhe fora do lugar é o ser humano. Do lado de fora dessas maquetes perfeitas, milhares de jovens continuam presos no mesmo pesadelo. Aluguel inacessível, burocracia sufocante e salários estagnados. O sistema de locação é um labirinto. Você precisa de um fiador, um depósito que equivale a 2 ou 3 meses de aluguel e um histórico de crédito impecável. E ironicamente também precisa ter um endereço fixo. Ou seja, para ter um lar, você precisa provar que já tem um. E enquanto em outros países já existem alternativas, como vouchers de moradia, abrigos temporários ou programas de co-living social em Tóquio, o que mais cresce é o mercado de sono por hora. Sim, literalmente. Cápsulas, cibercafés, hotéis 24 horas, o Japão transformou o descanso em produto. A lógica é cruel, mas funciona. Paga quem pode, dorme quem consegue.
E se você não pode, bem, o problema é seu, não da cidade. E quando alguém pergunta para o governo o que está acontecendo, a resposta é quase uma piada pronta. Quase não há sem-teto no Japão. É claro que não. Aqui, até quem vive no limite paga para existir. A pobreza virou invisível e o sistema aprendeu a esconder o problema debaixo do tapete, ou melhor, dentro de cápsulas com Wi-Fi. O Japão se acha o exemplo do mundo. Nas estatísticas, tem menos de 4.000 sem teto. Lindo, né? No papel, é o paraíso. Na vida real, é só maquiagem em mulher feia. Esses números ignoram quem dorme em cápsulas, cybercafés, hotéis de 7 horas. Porque aqui, se você paga para sofrer, você não é pobre, é cliente. E pronto, problema resolvido. A miséria virou plano mensal. Mas e você, o que acha de tudo isso? Se chegou até aqui, comenta Japão Pobre, só para eu saber quem é sobrevivente até o final e faz parte dos fiéis do canal. Ah, e não sai ainda. Confere o vídeo que está aparecendo na tela, porque é nele que você vai entender o outro lado do Japão que ninguém mostra. Valeu e até mais!